Nossa, depois que eu saí daquele lugar, eu fiquei com dor de cabeça. Parece que minha energia foi sugada. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Talvez você tenha percebido na hora que você chegou de um jeito num lugar e você foi ficando mais cansado que o normal, mais cansada, esgotada. E talvez você tenha percebido depois que você falou: nossa, depois que eu fui naquele lugar, caramba, parece que minha energia foi sugada. Eu estou completamente esgotado, estou esgotada. Minha vontade é deitar e dormir. Isso acontece. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu quero ajudar você a perceber, a identificar quando isso está acontecendo e como é uma maneira de você poder se proteger e ficar atento a isso, para não acontecer com você e você ficar à mercê, né, dos ambientes e das pessoas. O que acontece? Existe uma comunicação que ocorre entre o nosso organismo e o organismo de uma outra pessoa. Você pode chamar isso do que você quiser. Aqui a gente vai chamar de campo. Existe algo que você carrega com você, vamos chamar de campo, como se fosse uma bolha que você está dentro, e cada pessoa carrega a sua. Vamos usar essa imagem. Cada pessoa carrega a sua bolha. E aí você vai encontrar como se fossem tudo aquilo, principalmente o estado emocional da pessoa. Então ali vão estar os medos, as expectativas, as experiências. Imagina que cada um carrega a sua. E quando você está num determinado ambiente, quando você se aproxima de uma pessoa, é como se essas bolhas se comunicassem, conversassem, esses campos se comunicam. E aqui, como eu já comentei em outros vídeos, eu não estou preocupado com explicações científicas, eu estou muito mais preocupado com a experiência. Então não é para você acreditar em mim, você experimenta, né, e observa o que acontece com você, vê se faz sentido para você na prática. Mas então, a gente vai perceber que em alguns lugares a gente começa a perceber uma mudança no nosso estado emocional perto de algumas pessoas, e hoje eu vou ficar mais preocupado em falar sobre pessoas. E aí, o que é muito importante? A gente conseguir identificar quando isso começa a acontecer. Porque quando eu começo a identificar no início, a chance de eu conseguir ficar mais imune a isso, ela é muito maior. Pessoas que reclamam demais, pessoas que estão sempre irritadas, pessoas que estão sempre pedindo alguma coisa, pessoas que você observa que elas estão constantemente no estado emocional desregulado. Então tem gente que está sempre reclamando, né? Tem gente que nunca vê o lado positivo das coisas. E aí a gente no geral fala assim, nossa, tem uma energia pesada, né? A pessoa é meio carregada, tem uma energia pesada. É isso que acontece. Então, esse tipo de pessoa tem uma tendência o quê? Se você é alguém que está mais equilibrado, é como se ela puxasse de você buscando a saúde dela, buscando uma ajuda. Só que isso acontece quase que automaticamente. Não existe um pedido disso. E na maioria das vezes, para não dizer sempre, a pessoa ela não sabe disso. Ela simplesmente, né, ela vai vivendo no mundo, mas isso vai interferindo no contato que ela tem, seja com alguém mais próximo, mais íntimo, ou com alguém mais desconhecido, inclusive. E aí, olha que interessante, vamos pensar um ambiente agora onde tem muitas pessoas assim. É um ambiente que a gente fala assim, nossa, é um ambiente pesado, estava um ambiente pesado. E aí nós acabamos, por exemplo, né, acabou de acontecer o carnaval. Eu ouvi muita gente falando assim, claro, isso tem um pouco a ver com a maturidade, o tipo de programa mudar um pouco, mas eu ouvi muita gente falar, nossa, assim, tava pesado, aquele lugar não tava legal, eu fui embora antes. Ou já cheguei, as pessoas estavam de um jeito que não sei, não estava me fazendo bem, eu preferi ir para casa. Por quê? Porque
Muitas vezes o carnaval é uma época onde as pessoas realmente elas querem esquecer as frustrações, né? Então elas querem muitas vezes brincar, se divertir, mas sem limite. Então extrapolam, tem um excesso disso, né? Infelizmente, muitos ainda erram a dose nessa questão da bebida, por exemplo, né? De bebidas alcoólicas ou de drogas, e aí é um grande problema. Por quê? Porque a pessoa fica num estado desorganizado, desequilibrado. E quando existem muitas pessoas nesse mesmo estado, quem não está assim vai sentir. E quem não está assim vai sentir sugado. Por quê? Porque é o tipo de vibração que existe naquele ambiente. Então, é muito importante a gente ter essa responsabilidade, esse cuidado com a gente mesmo, de primeiro, aonde que eu estou indo? Eu quero ir para aquele lugar? Eu estou consciente se aquele ambiente vai me fazer bem? Isso é um ponto. O outro ponto é que muitas vezes a gente está na vida, a gente precisa ir aos lugares, frequenta lugares com pessoas diferentes, pessoas que a gente tem mais intimidade ou menos intimidade. E aí, às vezes é uma pessoa dessa que quando ela chega no ambiente, você começa a se sentir mal, né? Ou quando ela vem falar com você, você começa a se sentir mal. Então, um ponto, e é um ponto que tem a ver com uma localização geográfica, você pode reparar, tem pessoas que elas ficam perto demais. Já observou isso? Quando a pessoa vai conversar com você, ela está muito perto de você. E às vezes não é nem na sua frente, né? Mas a pessoa fala aqui de lado. E é como se ela invadisse um espaço, né? Um limite social, digamos assim. Que o brasileiro, essa coisa do limite bem fluida, né? Vamos colocar assim. Então, o brasileiro tem uma coisa assim de tocar, de ficar muito perto, né? Às vezes não, muitas vezes não tendo intimidade com a pessoa. Então esse é o primeiro ponto. Observa se quando você está se sentindo mais sugado ou quando você começa a se sentir meio mal, essa pessoa não está perto demais de você. E aí você pode se afastar um pouco. Ou você pode inventar alguma desculpa e sair dali, se aquilo tiver demais. Mas o primeiro ponto é observar, na verdade. Como eu estou? Eu cheguei assim aqui? Eu cheguei assim para essa conversa? Não, eu estava bem. E agora eu estou me sentindo sugado, sugada, drenado. Peraí, tem alguma coisa acontecendo, eu estou ficando muito cansado, rápido demais. O que está acontecendo? E aí, a partir dessa primeira observação, você vai poder falar, então o que eu faço daqui para frente? E aí, observa também isso. A pessoa está muito perto de mim. Às vezes colada. Tem gente que fala, né? A pessoa inclina a cabeça. Ela está quase, né, muito perto de você, né? Dá um espaço. Dá um limite. Você não precisa ser grosso, mal educada, né? Mas você... Aí é uma questão assim de você equilibrar a tua saúde, o teu centro. Você não pode, em prol do outro, você doar aquilo que você não tem. Ou mais do que você poderia, a ponto de te prejudicar, de te fazer mal. Isso está errado, né? Uma vez eu ouvi um professor falou para mim, na turma, né? Que, por exemplo, se tem uma pessoa faminta e você está com fome, tem uma pessoa faminta e você tira o pão da sua boca e dá para a pessoa, você só trocou o faminto. Ou seja, você não resolve o problema, porque agora é você que está com fome. Então, é ter um pouco dessa noção. Que aí é falar o quê? O que a gente vai começar a falar aqui? Da diferença entre a empatia e você ser absorvido, né? Então, uma coisa é você conseguir se identificar com a dor da pessoa, ter compaixão pela pessoa, mas você é como se você fosse lá, percebe aquilo que está acontecendo, se comove com aquilo, mas você volta para o seu centro, porque você está bem. Você não precisa sofrer a dor daquela pessoa se você não passou por aquilo. Esses dias eu atendi uma paciente que na cidade natal dela, enfim, passou por uma tragédia recentemente, que foram as chuvas muito fortes, o rio encheu muito e
E ela ficou muito tocada com isso, né? A cidade natal dela, ela não mora mais lá, mas conhece pessoas, tem conhecidos. E a gente estava falando disso. Ela se comoveu com a situação, lógico, todo mundo se comove. Pelo fato dela, então, ser a cidade natal dela, aquilo impacta mais ainda ela. Mas ela estava muito consciente, isso foi muito legal, de que, olha, eu não posso sofrer igual as pessoas que perderam a casa, por exemplo. Por quê? Porque ela não perdeu a casa dela agora, né? E aí essa que é... Por quê? Porque não adianta você sofrer... não é a sua dor, o seu sofrimento igual, vamos colocar assim, que vai ajudar em nada aquela pessoa que está sofrendo. Não vai mudar nada. Você pode se comover, você pode se colocar à disposição para ajudar, se for o caso, né? Para conversar, mas assim, deixando a dor dela com ela. Senão passa a ser aquilo, a absorção, né? Senão você começa a ser sugado, a pessoa vai absorvendo de você uma coisa que você não tem para dar, passa do limite. E aí vira um problema. Então, quando a gente começa a identificar a maneira que determinadas pessoas agem, a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Porque talvez seja necessário você se afastar. Ou talvez seja necessário você mudar um pouco aquela relação. A gente sabe daquela frase, né? Que os olhos são a janela da alma. E de fato, os olhos, por exemplo, né? Os olhos são a maneira de eu tocar alguém à distância. Eu estou longe. Se está fora do meu raio, né, dos meus braços de ação, de distância, e eu olho, eu me conecto. Se eu estou perto, eu me conecto mais ainda. Então essa conexão é muito forte. Então preste atenção, porque muitas pessoas também, elas, além de terem de invadirem esse nosso espaço, elas olham muito no olho. E preste atenção, porque uma coisa é você conversar com alguém olhando no olho. Mostra uma educação, mostra um respeito, né? Mostra uma abertura. Só que outra coisa é um olhar que intimida, né? Um olhar que manipula, endurecido. Então, cuidado, porque essa pessoa, ela, mais uma vez, não quer dizer que é consciente, mas pode ser que ela tenha já essa tendência e você, se você não está atento, você vai perder os seus limites. Você vai acabar sendo, mais uma vez, drenado por isso. Então, cuide de você. Quando você perceber que teve uma conversa assim, onde você se sentiu dessa maneira, né? Quando você perceber que esteve num lugar onde você se sentiu desse jeito, é muito importante você saber sair dali. É muito importante você conseguir botar um limite para não ser mais do que o necessário para você. Então, muito cuidado com isso, né? Muita atenção com isso. Algumas pessoas são mais sensíveis, ou seja, elas são quase que uma antena aberta, né? Uma antena que capta tudo. Ou esse campo como se ele é muito permeável, né? Então ela sente muito e sofre muito, daqui a pouco está sentindo outra coisa. E aí você fica perdido sem saber o que é seu. Daí vem o autoconhecimento, né? Você tem que se conhecer e constantemente fazer fazer pequenas pausas. E essa é uma outra forma de você se prevenir disso. Fazer pequenas pausas para perceber como você está. Mas você tem que ter esse hábito. Esse hábito é muito importante. Por quê? Porque quando a gente não tem esse hábito e quando a gente se abre... se abre não, né? Mas a gente assim, não tem um mínimo de interesse, não conhece sobre isso que a gente está conversando aqui, a pessoa ela vai atribuir outras coisas. Por quê? Porque é uma tendência natural do ser humano e do nosso cérebro buscar sentido nas coisas. Então ela vai dizer que mas foi um negócio que eu comi, que não devia estar bom. Mas foi porque eu dormi mal. E pode ter a ver, a gente não vai descartar, mas muitas vezes não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso, tá? Pode ter muito a ver com isso que a gente está conversando, com essa comunicação, com esse campo que existe entre os seres humanos, é algo que a gente não vê, então a gente acaba esquecendo. E mais um ponto importante também, muitas vezes o que faz a gente entrar nessa sintonia da outra pessoa são os julgamentos.
algum juízo de valor que eu faço, ou da pessoa, ou de alguma situação que a pessoa está trazendo. E aí pronto. E aí eu me conecto naquela situação que pode não ter nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Então, fique neutro, né? Não julgue. Não julgue a pessoa. Não julgue o que aconteceu. Não julgue o que está acontecendo. Você tem o direito de julgar, vamos colocar assim, um pouco mais, até se for algo diretamente com você. Mas se não for com você, não adianta você entrar numa, né, culpar e querer acusar pessoas como se elas fossem responsáveis, ou seja, você comprar briga dos outros. Isso vai sugar, isso vai te estressar, isso inclusive em nível assim, um comentário que você faz na rede social por causa de alguma coisa, né, que foi polêmica. Quando você faz isso, você está se conectando com aquele campo, se conectando com aquela informação. Um exemplo, né? Imagina uma pessoa que chega em casa do trabalho, chegou em casa cansado, mas estava, né, vamos falar um homem, chegou em casa cansado, não importa, uma mulher, e tá feliz ali que chegou e quer ver a família, quer ficar com a família. Mas aí senta ali uns 10 minutinhos, vou só sentar aqui no sofá para dar uma relaxada e ficar lá, né, rolando lá no celular, ou vai assistir alguma coisa na televisão e daqui a pouco vê uma notícia na televisão. Né? E a televisão mostra uma bomba que explodiu lá na vila, e tinha crianças, e escola, e etc. E civis, né? E aí o cara fica com raiva daquilo. É lógico, uma situação absurda, né? Que não deveria existir. Mas assim, ele tá a milhares de quilômetros de distância e provavelmente não vai poder fazer nada em relação a isso, a não ser rezar, que já tá ótimo, vibrar, enfim. Mas aí ele vai e fica zangado com aquilo. E a notícia já acabou, mas aquilo conectou com ele e ele ficou zangado. E daqui a pouco ele tá gritando com a esposa, tá brigando com o filho, tá tenso. E é assim, ele nem imagina isso, ele foi igual uma marionete. Mas é isso que acontece o tempo inteiro. Então a gente tem que ficar muito atento. Se você é alguém que percebe que tem essa sensibilidade extrema, né, ou que está sempre cansado, está sempre sugado, pode ser isso que a gente está conversando aqui. Se você quiser, agenda uma sessão comigo, que eu posso te ajudar de uma maneira mais individualizada, como passar por isso de uma maneira mais suave, mais tranquila, com métodos concretos para mudar essa condição. Tá bom?